a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez acolho a todos. Repito, que bom que estamos aqui. Nos levantamos, alguns com um pouquinho mais de dificuldades, com dores, mas se levantaram. Outros, graças a Deus, bem, se levantaram, se prepararam para vir para cá, para a igreja, para esse compromisso que a gente tem, celebrar a nossa fé. É domingo, é dia do Senhor, é dia sagrado para nós cristãos, para nós católicos. Esse momento é o mais importante momento do domingo, momento de encontro com o nosso Deus, com a sua palavra, com o alimento sagrado, a alegria de nos encontrarmos com nossos irmãos de fé. Para nós esse momento é muito especial. Pena que muitos que são católicos não vêm. E como é importante esse momento, nós entendemos isso e temos essa satisfação, essa alegria de nos encontrarmos. Mas fica o desafio da gente tentar levar essa alegria, essa fé que a gente tem, esse compromisso que a gente tem para os outros também, no espírito missionário, motivar outros, convidar outros também. Mas que bom que nós estamos aqui e devemos ser luzes, sinais para ajudar outros também para que venham para o encontro com o Senhor.
E no encontro com o nosso Deus, a gente partilha a vida, os acontecimentos principais, o que a gente tem vivido, o que a gente tem passado, a gente partilha. Outros nem colocam ali, mas no coração e no pensamento estão as intenções também. Com certeza Deus acolhe. E nós esperamos que venham as bênçãos para nós. E com certeza as bênçãos chegarão. Quero incluir também um pedido especial pela paz no mundo. Aquela realidade dura entre Rússia e Ucrânia, mas também lá em Israel, né? Nos choca a todos sempre quando acontece, né? E de quando em quando, de tempo em tempo, nós temos essa realidade dura lá em Israel, agora com Hamas, mais uma vez, na faixa de Gaza. Infelizmente, muito terrorismo, muita violência, quantos morrem, e a Terra Santa sendo mais uma vez bombardeada, destruída. Então, rezar pela paz também lá em Israel, aquela relação, né, com os palestinos, sempre muito complicado. E tem espaço para todo mundo. É uma terra santa, é uma terra sagrada. Infelizmente, lutas por poder, por espaço, por riqueza. Infelizmente, a gente tem essa dura realidade. Então, rezar nessa intenção também pela paz no mundo. E aqui, por todos os dizimistas da nossa igreja, o segundo domingo é dedicado a todos os dizimistas. Então, muito obrigado a você que é dizimista, que entrega com amor e alegria. Vocês não pagam o dízimo, não é pagamento, é uma entrega com fé, com amor. A gente entrega ao Senhor dizendo: aqui estão alguns frutos. Eu trabalhei, eu me esforcei, eu tenho esse ganho, dá para me sustentar. E a gente vem e entrega os primeiros frutos a Deus, a nossa comunidade de fé. Ser dizimista é isso, essa gratidão ao nosso Deus por tudo que somos e temos. Então, com alegria e fé, a gente entrega na comunidade para investir na obra evangelizadora. Na verdade, investir na nossa igreja, para nós mesmos. Porque o que é do pai é do filho, é da família. Então, é um investimento na nossa comunidade de fé, para que os trabalhos avancem, para que a nossa igreja progrida na missão. Esse é o sentido, né, do ser dizimista da nossa igreja. Mais uma vez, muito obrigado à equipe que trabalha e a todos os dizimistas. Mês missionário, devemos ter essa disposição, com fé, com alegria, com o coração ardendo, devemos colocar nossos pés a caminho, ir ao encontro de todos que nós entendemos que precisam de uma palavra de fé, de um anúncio, de uma pregação, de um testemunho, para que se reanimem e para que se juntem aos demais irmãos e façam uma caminhada de fé, uma caminhada libertadora. Nós temos que trabalhar para que o nosso povo tão desencantado, tão decepcionado com as instituições, possam se reintegrar e continuar acreditando na força das instituições, principalmente na igreja. Nós perdemos muito por falhas que nós cometemos, e agora nós temos que corrigir e acertar, e reconquistar quem está afastado. Sei que não é fácil, mas é preciso que tenhamos um ardor muito grande, uma disposição muito grande, e falar das maravilhas que Deus tem realizado na vida da gente, e também da beleza das coisas que a gente tem vivenciado na nossa igreja. A gente precisa dizer isso, porque tem muita gente triste, desanimada, desencantada, e nós temos que contar as coisas boas que vêm acontecendo, falar da nossa caminhada na igreja, das nossas alegrias na caminhada. Problemas nós temos, vocês têm em casa, nós temos na comunidade também, mas temos que ter assim essa abertura e essa liberdade também
para contar para os outros as coisas boas, principalmente as coisas boas. A gente tem que partilhar, porque é assim que a gente vai reencantar os que estão desencantados. É falando das coisas boas. Nós somos bombardeados por notícias ruins. E as notícias ruins só vão fazendo com que piore todas as coisas. São realidades, a gente precisa enfrentar, mas temos que destacar as coisas boas. E as coisas boas, com certeza, vêm do nosso Deus, que nos ama, que está sempre junto, que pega nas nossas mãos e nos levanta, que procura nos orientar. E é isso que a gente tem que fazer. Falar das maravilhas que o Senhor vem realizando na vida da gente. Então, sejamos todos missionários do Senhor. E vamos em todos os cantos. Aqui um apelo, até dos vicentinos, não é? Que nós temos tantos irmãos e irmãs que passam dificuldades e que contam com a colaboração da nossa comunidade de fé. Inclusive, a maioria dos que vêm buscar socorro aqui na nossa igreja nem são católicos. Nem são católicos. E às vezes a gente fica pensando assim, mas por que nós católicos temos que ficar saciando e ajudando irmãos de outras igrejas que passam dificuldades? Nós ajudamos nossos irmãos, independentemente de religião. Nós ajudamos. Se tem um irmão com fome, nós procuramos ajudar. Claro que não resolvemos os problemas, mas amenizamos, pensamos nas crianças. Às vezes a gente fica pensando assim, e nessa semana da vida também, nós vamos chegar aqui, algumas mãezinhas com 8, 10 filhos, e já com a barriga grande já. A gente acompanha essa realidade aqui. A gente fica pensando, como é que é? Como é que é? Né? O desafio aumenta, mas enfim, a gente faz porque nós temos fé, temos amor no coração e sabemos que a caridade é fundamental. Caridade é aquilo que a gente faz pelo irmão, porque nós amamos os nossos irmãos. E tem assistência, né, de tantas famílias, e está precisando, eu acho que de arroz, de feijão e açúcar, principalmente. Outras coisas nós já conseguimos arrecadar com doações, mas se alguém puder, nesse espírito fraterno, os vicentinos nos pedem essa colaboração. Desculpa de estar falando aqui nesse momento da partilha da palavra, porque é a prática da gente, é a prática da palavra. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. A primeira leitura do profeta Isaías fala que a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Israel, como diz aqui no canto de aclamação, eu vos escolhi, foi do meio do mundo, a fim de que deis um fruto que dure. Eu vos escolhi, foi do meio do mundo. Amém, aleluia, aleluia. Vou cantar para o meu amado. Nós ouvimos aqui o texto que foi proclamado. Vou cantar para o meu amado o cântico da vinha de um amigo meu. Um amigo meu possuía uma vinha em fértil encosta, cercou-a, limpou-a de pedras, plantou videiras escolhidas, edificou uma torre no meio e construiu um lagar. Esperava, porque tratou com tanto amor aquela vinha, tratou com tanto amor aquela terra, cuidou, que quem ama cuida, quem ama faz de tudo. E a esperança qual é? Aquela terra bem cuidada vai produzir frutos bons. Quando a gente cuida de uma criança, o que a gente pensa? Que ela cresça e que no futuro dê bons frutos. Esse cuidado, esse carinho que a gente tem que ter. Aqui se fala da terra, se fala de Israel, a vinha de um amigo meu, como ela foi cuidada, amada, tratada. A esperança produzir uvas boas, mas, diz o texto, produziu
uvas selvagens. Foi tudo preparado com fé, com amor, com alegria, na esperança de frutos bons. Mas vieram uvas selvagens. Agora, habitantes de Jerusalém e cidadãos de Judá, julgai a minha situação e a de minha vinha. O que poderia eu ter feito a mais por minha vinha e não fiz? É uma pergunta que às vezes a gente se faz, não é? O que eu podia ter feito a mais? O que eu podia ter feito a mais pela minha família? Pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu neto, pela minha neta, pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, pela minha avó? O que eu poderia ter feito a mais? O que eu poderia ter feito a mais pela minha igreja? O que eu poderia ter feito a mais? Para a gente pensar um pouquinho, o que nós poderíamos ter feito a mais? Já fizemos com amor muitas coisas boas na esperança de dias melhores, mas às vezes vem a decepção, que a gente faz, a gente espera uma coisa boa e vem uma porcaria. O que eu podia ter feito a mais? É uma pergunta. O que eu farei com a minha vinha? Aí vem, vou desmanchar a cerca e ela será devastada. Se eu tirar a cerca, ela será devastada. Vou derrubar o muro e ela será pisoteada. Vou deixá-la inculta e selvagem. Ela não será podada nem lavrada. Espinhos e sarças tomarão conta dela. Se eu deixar de cuidar, olha o que vai acontecer com a vinha. Vai criar mato que vai passar a nossa altura, ou virão animais que vão pisotear e vão destruir. Ou eu largo de mão e deixo para lá, seguir dessa maneira, e aí é a destruição. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e o povo de Judá, sua dileta plantação. Eu esperava deles frutos de justiça, e eis injustiça. Esperava obras de bondade, e eis iniquidade. A casa de Israel. Falávamos agora do que está acontecendo lá em Israel. Hoje, mais uma vez, o que poderia eu ter feito a mais? O que eu poderia ter feito a mais? É a pergunta que o próprio Deus faz e que nós devemos fazer. O que eu poderia ter feito a mais e não fiz? Cantamos, a vinha do Senhor é a casa de Israel, o Salmo 79, mais uma vez nos lembrando da casa de Israel como vinha do Senhor. Hoje a vinha do Senhor é o povo de Deus. A casa de Israel, hoje somos nós. Israel como um lugar, não é? Um ponto, mas de Israel para o mundo. Hoje somos nós, povo de Deus, povo que caminha na fé, que participa da vida da igreja. O que nós poderíamos ter feito a mais e que nós podemos fazer a mais, para que não haja destruição, para que a casa fique de pé, para que Israel fique de pé, para que nós fiquemos de pé. O que devemos fazer a mais? Fica a pergunta para nós. Novos, cuidando da vinha do Senhor. Nós ouvimos na parábola, né, que uma pessoa adquiriu um espaço, plantou, depois viajou e deixou aos cuidados de alguém. E depois mandou funcionários para ir buscar os frutos. Mataram aqueles que foram buscar e não deram. Outros foram, mataram também. O filho do dono foi, mataram também. O que fará o dono com esses que mataram seus funcionários e seu filho? O que fará? Tirar fora e colocar outros. Fica sempre, como resolver o problema?
Como solucionar a questão? Também para nós fica isso de vez em quando, né? O que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver esse problema? E problemas aparecem sempre. Como eu vou solucionar esse problema? A gente fica em dúvidas, né? Como fazer? Mas a gente tem que buscar a sabedoria do Espírito. Se a gente pensar humanamente, talvez que a gente largue de mão, deixe para lá. Se a gente pensar como Deus, como Jesus pensa, talvez que a gente encontre uma solução melhor, de não deixar para lá, de continuar acreditando e trabalhando com o objetivo de um dia colher bons frutos. Se pensarmos humanamente, a gente não vai muito longe, não. Que as soluções que nós encontramos, humanamente falando, são muito cheias de paixões, muitas cheias de paixões, as soluções que nós encontramos. Então temos que pedir ao nosso Deus que nos ajude. Por isso, rezar é fundamental, pedir o Espírito Santo de Deus que nos ajude, para que a gente possa continuar acreditando e trabalhando na vinha do Senhor. Eu sou, você é, nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, a cuidar da vinha do Senhor. E o objetivo, colher bons frutos. E não desanimemos. Se não vierem os bons frutos, temos que continuar acreditando e lutando para superar, para ficar bem, na esperança de bons frutos. Que Deus nos ajude. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.